Bem-vindas ao Prontas para Parir, o podcast especializado nas gestantes, informações especiais e exclusiva para as barrigudinhas mais lindas e especiais que estão por aqui. E hoje o nosso episódio é sobre psicologia. Gente, tá lindo. Nós vamos falar aqui muito sobre a nossa mente, no estado gestacional, o puerpério, com uma convidada super especial. Nós estamos hoje aqui no estúdio da Creative, que eles são especialistas aqui em conteúdos digitais. Agora vamos aqui para a nossa convidada, que é a Thaís Siqueira, que ela nos deu a honra de compartilhar informações preciosas para vocês, né, Thaís? Isso mesmo. Então eu sou psicóloga perinatal, obstétrica e da parentalidade. Vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a psicologia perinatal, né, todos os aspectos que envolvem o puerpério, dentre outras coisas, né. Sou palestrante, supervisora, mentora e venho trazer muitas informações a respeito do ciclo gravídico puerperal. Fazia muito tempo que eu queria realmente, assim, porque eu entendo que o mental, ele te fortalece e ele te Sim. ajuda. Se a gente está preparado emocionalmente, tudo flui melhor, não é? É. Então se apresente aí um pouquinho, conte para nós. Sim. Na verdade, eu, estou, né, psicóloga perinatal há quase uma década, então eu iniciei aqui em Fortaleza com atendimentos, capacitações, cursos. Hoje eu sou mentora, supervisora, trabalho também na elaboração de políticas públicas, né, para Hum. essa área. Inclusive, um dos projetos pioneiros foi o de luto perinatal. E eu costumo dizer que 90%, do que acontece no parto está na cabeça da mulher, né. Então, a Sim. gente precisa preparar esse emocional, toda essa estrutura, como se prepara um enxoval, né, como se preparam outras questões, mas que hoje no nosso país ainda é muito focado na questão do cuidado físico, É, a né. gente quer cuidar do corpo, quer cuidar do quarto Exatamente. do neném, mas o Isso. que está aqui na nossa mente, a gente meio que Sim. eu, por exemplo, eu só percebi isso depois que eu tive meu neném, né, que eu disse: "Ô Jesus, se eu tivesse um emocionalzinho um pouco melhor". Por que é que a gente fica assim abalada? Pronto. Na gestação existe o aumento abrupto dos hormônios, né, então aí por si só já é uma carga muito grande para as mulheres, né, a nível hormonal mesmo. Só que sócio-histórico e culturalmente nós também temos questões que atravessam essa maternidade, né, essa maternagem. A propósito também existe uma diferença de maternidade para É, pois maternagem. então nos conte, porque para mim Pronto. maternidade e maternar é a mesma coisa. E é interessante porque normalmente as mulheres dizem assim: "Ah, eu exerço a minha maternidade", né. Na verdade não é. Então a primeira dica informativa, né, é que maternidade é uma relação sanguínea, né, e que tem a ver com a experiência corporal que ela é vivenciada, que é igual à perinatalidade, né. Já já eu também trago o significado desse nome, né, perinatalidade. Já a maternagem é o vínculo que é estabelecido, afetivamente entre a criança e o adulto, ou seja, é o cuidado, né. Então a maternagem pode ser feita por outra pessoa que não Pode. seja a mãe? Exatamente. Não é exercida só Olha! pela mãe, né, mas sim por quem exerce o E o cuidado maternar é parental. feito pela mãe, é isso? Na verdade, acaba que, entra nessa condição, né, porque nós remetemos essa nomenclatura à mãe, né, então quando a gente fala no maternar, significaria o cuidado da mãe, Da né, o mãe. materno. E a maternagem é o É o cuidado, né, o vínculo que é estabelecido entre a criança e o adulto e que pode ser exercido por uma outra pessoa também, não necessariamente só pela mãe. E o termo perinatalidade, né, peri significa em torno ou ao entorno e natalidade do nascimento. Então a psicologia perinatal ela vem, se preocupar com esses fenômenos que acontecem ali em torno do nascimento, bem como também dispor de técnicas, né, para prevenção de alterações emocionais significativas, que são mais comuns nesse período, como a ansiedade, o estresse, a depressão, dentre outros, né. Então existe aí esse aumento abrupto dos hormônios que mexe mesmo com todas as questões, né, relacionadas ao psíquico, a esses fenômenos psíquicos, e aí quando a gente chega lá no puerpério já tem a queda abrupta, ou seja, é a né. montanha-russa real, você está aqui, de repente você cai, Exatamente desaba. isso, é exatamente isso. E aí a psicologia perinatal,
cerebral, vem exatamente buscar essa prevenção, a promoção, o alívio e a elaboração psíquica dos problemas mais emergentes no ciclo gravídico puerperal. Né, a gente imagina que o puerpério, ele termina ali logo que a criança nasce. E realmente, se a gente for ver a nível da medicina, a fisiologia vai retornando mesmo por volta de uns 40, 45 dias. Mas quando nós falamos de questões emocionais, pós-parto, ele vai até aproximadamente os 3 primeiros anos de vida da criança, né. 18 conta? Tipo eu, assim, 18, acho que eu tô nesse daí dos 18. Pronto. Mas assim, é É maternagem para materna pra sempre, é né. uma é, assim que acontece o eu acho que nem no parto, eu acho que na gestação mesmo, quando você Sim, você já é mãe ali no primeiro sim. positivo, pronto, sou mãe, e aí, adeus. É porque assim Aí é até o fim da vida, porque é, não tem como eu, por exemplo, falar por mim, não consigo desvincular. sim. Não tem como dizer assim: "Hoje eu vou ser mãe, amanhã". Então, existe uma neoformação psíquica que acontece mesmo a nível cerebral Hum. mesmo, das mulheres, mas também dos pais, né, não só Sim, as mães. vamos trazer o pai para o contexto, porque também é importante. Sim, então existe ali uma neoformação psíquica nos pais, né, é tanto que tem alguns estudos, né, que saíram aí que dizem que os pais só conseguem, por exemplo, dormir um pouco melhor mesmo nos 7 anos da criança. E se nós formos ver, é uma realidade, né, porque são muitas mudanças de questões parentais, né, enfim. E aí, nós encontramos muitas vezes algumas dificuldades que vão permeando ali esse período todo, né, a nível mesmo de, eh, estruturação cerebral, e aí acontece que, inclusive é tão interessante, engraçado, às vezes as mães pegam e dizem assim: "Ah, só bastou eu ficar gestante que eu me tornei esquecida", né, o pessoal relata muito do esquecimento. E realmente, por conta dessa neoformação que acontece desde já quando a criança está intraútero, até os primeiros anos de vida da criança. Então, até a nível hormonal, a gente muda para se vincular a essa criança, imagina a nível cerebral, né. Então, são questões, bem significativas e que estão presentes na vida das famílias, por isso tão importante, essa questão do cuidado, né. E esse cuidado, o cuidado mental, ele se estende, já que a gente trouxe o pai aqui, Sim. ele se estende também ao pai, então é a família toda, é isso. Por Sim. exemplo, Thaís, quando alguém chega para você, uma Uhum. gestante chega e diz: "Olha, eu já estou me sentindo esquisita". Eu já estou me Sim. sentindo, assim, diferente, eu já estou com o emocional abalado. Uhum. Você envolve o pai nesse contexto ou Sim. você trata somente a gestante? Não. O termo famílias grávidas, ele vem exatamente dessa questão. Quem está inserido no contexto da gestante são as pessoas que são assistidas também juntamente com ela. Então, assim, não existe a gestante, né? Existe um contexto ali, a qual ela vai estar inserida, e a gente precisa incluir Ah, essas pessoas. Até porque as pessoas mais próximas, né, notoriamente, muitas vezes o pai da criança, vai ser também um ponto de referência e de segurança para que ela se sinta emocionalmente mais segura também durante esse período. Então não existe essa segregação, a gente inclui todo mundo e dentro do pré-natal psicológico a gente faz os encontros, inserindo mesmo a família nesse contexto também, né. deixa eu te contar um caso que aconteceu lá no Uhum, estúdio, quando eu estava fotografando, e eu geralmente converso muito com a minha cliente, né, eu estou uhum, fotografando, eu gosto de saber, até mesmo para poder montar uma coisa mais específica. uhum. E aí o marido disse assim: "Glau", a gente conversando ali, brincando e tal, eu tenho certeza que eu tô grávido, porque eu enjoo, eu acordo de Sim. noite, eu tenho vontade de ir ao banheiro com frequência", e eu achei aquilo assim, eu falei: "Gente, será que ele tá brincando? Será que isso pode acontecer mesmo de verdade com um homem?" Totalmente, o nome é síndrome da Covad, né. Ah, é? Sim, é por isso que o termo homem grávido é tão real quanto importante, né. Acontece que pela perspectiva dos neurônios espelho, ele pode não só absorver, mas também espelhar alguns comportamentos, da gestante, da mãe. Então, como ele vai estar inserido, cada vez mais que ele vai se inserindo, ele também tem como, absorver parte desses estados emocionais também. Então, por isso que quando um tá bem, o outro vai estar bem também, né. Nossa, então é muito importante que Sim, os 2 sejam realmente acompanhados, né. sim, nesse Porque às processo. vezes a gente entra nesse dia a dia e acha que tá tudo bem e na verdade Exato. não tá tudo bem, e ele só Sim, deixa para perceber isso
lá na frente, É. né, lá na É assim, frente. existe um fenômeno também chamado de transparência psíquica. A gestação, como em nenhum outro período da vida da mulher, é o período mais importante a qual ela pode trabalhar questões de forma mais sensível e acessar mais diretamente do que em qualquer outra época. Eu até brinco, eu digo assim: "Se for para escolher fazer terapia, façam durante a gestação", porque aí a gente vai ter como trabalhar muitas questões, né, que estavam ali já muitas vezes até adormecidas e estavam só esperando uma questão, como por exemplo, o período É o gestacional para gatilho, chegar. é? A gente Vamos chama dizer pode ser que seja que um gatilho, não sei, que é o que é. tanto o pessoal comenta. Porque, assim, quando a mulher está gestando, vão existir ali, fenômenos psíquicos que vão aparecer com uma frequência muito maior, ansiedades, medos, angústias que são mais específicas do período, né, então tudo realmente é mais sensível, né. É tipo assim, trazendo à tona aquilo que já existia? É mais ou menos isso? Possivelmente, Assim, alguma sim. coisa que É, algum incômodo. É tanto que é interessantíssimo. Quando a gente fala da depressão pós-parto, né, as pessoas entendem que essa depressão ela só chegou no pós-parto. Tem uma estatística que diz que em torno de 25% das gestações, né, aliás, das gestantes, né, tem a depressão no pós-parto. Foi feito um estudo longitudinal, ou seja, que estudam indivíduos com um período maior de tempo, e que detectaram que, na verdade, essa depressão ela já veio desde a gestação. Tanto é que a nomenclatura agora ela sofreu uma ah, alteração, é? ela se chama depressão periparto, porque ela já vem acompanhando sinais e sintomas, já vem acompanhando essa mulher desde antes do parto, e aí se intensificou e se cronificou lá no pós-parto. Por que que é importante, esse cuidado à saúde emocional e mental da mulher? Porque se em algum momento da vida, no geral, essa mulher já teve algum transtorno psicopatológico, a possibilidade é que ele retorne novamente. E a Hum. maior prevalência para transtornos psicopatológicos, né, assim, chegarem exatamente num ciclo gravídico puerperal, né, ou seja, nesse período perinatal. Então a gente precisa cuidar, porque essas condições significativas que elas não são tratadas, elas se cronificam e mais tarde elas afetam também o desenvolvimento infantil. Quando é que eu percebo que é alguém que me diz, é alguém é um algum familiar, é alguém que está perto, que diz: "Vai se tratar"? Pronto, Como é que eu me percebo para buscar essa ajuda? pronto, perfeito. Existem 3 palavrinhas que eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes, né, que é a intensidade, duração e frequência. Então, se a e outras 3 palavrinhas também são as palavrinhas mágicas, né, para Hum. todas as gestantes então, Hum. que é o pensar, o sentir e o agir. Então, se eu vou ali maturando ou tendo pensamentos, né, que estão permeando a minha gestação, que estão durando muito, tá persistindo muito, com muita frequência, eu vou me sentir dessa forma e também vou comportamentalmente reagir assim. E aí, dependendo de vai ter gestantes que as pessoas próximas vão notar, mas também ela mesma vai saber quando algo não está bem, né. É natural que durante o período da gestação tenha mesmo essas emoções, né, com frequência que vão e vêm, a montanha-russa de sentimentos, mas o que que a gente precisa identificar? Essa questão da intensidade, duração e frequência. Essas 3 coisas é o que vai determinar se aquilo que ela está sentindo é natural do ciclo gravídico puerperal ou, na verdade, é já uma condição, né, Um mais alerta. cronificada. Um alerta Exatamente. para que a gente vá buscar, né. Mas Exatamente. assim, ouvir quem está de fora, por exemplo, ouvir o marido, é importante ou a mãe Totalmente. dizer: "Minha filha", porque assim, a gente às vezes a gente até percebe, Uhum. mas a gente não externa. É, exatamente. E fica naquela: "Ops", É. aí alguém diz, outro diz, e você fica assim: "Não, é porque eu tô falando do que aconteceu comigo, tá?" Sim. Não, Tipo: mas é "Não, isso você mesmo. precisa eu não preciso de nada, eu tô tudo bem, é da É, gestação", ou seja, você cai na negação, sim, né. Então o importante é que quando alguém sinalize, a gente sim. Mas isso é muito claro, né, assim, exatamente, é bom trazer essa informação, porque aí fica claro a nível, né, assim, para as gestantes mesmo. Existe e não ter o uma receio, né, de falar. exatamente, existe uma tensão, eh, no meio assim, né, entre o meio sócio, histórico e cultural e a vivência subjetiva de cada mulher. Então, é se entendido, né, que gravidez não é doença, as pessoas dizem dessa forma, né, gravidez não é doença, isso é besteira, todo mundo Sim. passa. Então, com medo do julgamento, elas não externam
aquilo que elas realmente estão sentindo. E acaba Então sofrendo lá no final, né. exatamente. Só que aí é que tá, isso é muito significativo, essa questão do sofrer e poder contar com a ajuda, porque lá no pós-parto, o sofrimento ele é muito mais Vai ser acentuado. mais leve, né. Exatamente, tem como ser mais leve. Isso também veio muito atribuído à ideia do instinto materno. As pessoas acreditam que existe o instinto materno. Na verdade, o que existe é o amor materno. Quando eu falo instinto, eu falo em algo que é inato, não é isso? Quando eu falo em amor materno, eu posso dizer até circunstancial, intuitivo, por exemplo. Se eu sei que meu filho comeu às 7 horas da manhã, é possível que 1 hora da tarde ele esteja com fome, talvez o choro possa ser de fome. Então, ele é claro, ele é evidente, mas não inato, no sentido de ter nascido como uma condição imposta às mulheres. Hum. Então, é uma construção subjetiva de afeto entre maternar, né, entre o paternar, e que vai sendo. Eu até brinco, assim, nós, profissionais da parentalidade, nós dizemos que todo filho é adotado. Porque quando esse filho nasce, na experiência real, é que eu tenho como construir uma relação realmente de afeto, né, do carinho. E aí eu não estou falando da ideia de que algumas mulheres já têm, que realmente já têm a certeza de que elas querem ser Ser mãe. mães e já tem aquele, né, um amor muito grande, já é construído, pode ser sim, mas não é a gravidez que vai fazer de uma mulher mãe, já dizia a Badinter, né, é o amor materno que faz a gestação de um filho. Ai, que bom que você Então, trouxe isso, porque, assim, o que que sim. acontece nas rodas de conversa? Uhum, Eh, Teve um caso, uma vez, numa roda de conversa, que a gestante, ela chegou pra gente lá, a gente percebeu que tinha alguma coisa e ela disse: "Eu tô assim, tô até com vontade de chorar, porque eu sinto crescendo, mas eu não amo". Eu não tenho esse amor, eu não sinto uhum. isso que elas estão dizendo. Então, assim, é como se fosse ela estava se sentindo culpada Sim, e ela não sabia resolver, sim. né. Então é normal isso, se você acontecer porque Natural. como você disse agora, né, que não é o instinto em si, É, é uma condição de se tornar, de ser, isso isso. vem com o relacional, então. Exatamente. Então, assim, vem através da minha vivência subjetiva, da minha história de vida, do quanto que eu vim maternando também esse afeto de querer tornar-se mãe, né? Então, é um caminho. Na verdade, o instinto materno, a gente pode dizer que é até um ato de violência contra a mulher, porque mina todas as possibilidades que ela tem de pedir ajuda, de ser assistida, que é um direito, É, né? De porque a gente receber fica com apoio. vergonha, na verdade. Exatamente, Que eu vou exatamente. dizer: "Não, então eu surtei mesmo, tô doida", e a realidade não é essa, Sim, é outra, né. exatamente. Hum. Fora que nós temos que também lembrar que tudo que acontece nesse período perinatal tem uma possibilidade de reger uma conduta que é pós-natal. E aí pode determinar padrões que podem ser psicopatológicos, psicossomáticos e até mesmo de comportamento. Então, a criança, ela vai ser sensível a captar os estados emocionais da mãe, já desde intraútero. Hum. Então, o estado emocional da mãe vai afetar o estado emocional do feto, Ah, futuramente então isso bebê. é um fato mesmo? Totalmente, ciência Eu pura. achava que não. Totalmente. E aí, nós podemos predispor uma criança, por exemplo, ao TDAH, muitas vezes até um TOD, ou direcionar, aliás, trazer questões relacionadas a uma predisposição até mesmo ao autismo, devido ao alto estresse na gestação. Então já tem estudos. Psicológico, você tá falando, né? Exatamente. Então já tem estudos que apontam que o estresse ele pode ser sim um dos fatores, não eu estou dizendo que é o único, né, obviamente tem os genéticos, enfim, as outras multicausas, mas é um dos fatores que pode predispor, porque existe, uma reconfiguração a nível cerebral. Então aquele bebê que nasceria, né, com o cérebro sem uma predisposição, ele nasce com uma predisposição, porque existiu ali uma reconfiguração, né, no padrão a nível cerebral. Nossa, como é importante a gente cuidar da mente, né. Exatamente. Eu sempre pensei assim, eu falei: "Gente, Sim. e se a gente não focar aqui, É, tudo em volta sim. tende a É. aí ali no seu processo, assim, esculhambatório, vamos dizer assim, o É, exa processo esculhambatório é ótimo, é. mas é porque, quando a sua mente, ela não está centrada, tudo em sua volta se desfaz, né. E É, aí, assim, você trabalha com gestante, eu trabalho com sim. gestante, eu tô nesse meio, Uhum. e
o legal é que quando você olha, você percebe já que já tem alguma coisa esquisita, assim, que tem que ter uma coisa que não Sim, já tá tem se um olhar mais encaixando. É um sensível, olhar que né. eu digo: "Rapaz, vamos aqui, vamos ter uma Sim. conversa". Chega lá no estúdio, às vezes eu oro, às vezes eu Uhum. converso com elas, eu fico assim porque sabe o que eu sinto? Uhum. Elas só precisam de um abraço e de uma atenção e de um ouvido. É, interessante, né. Só. Aí eu deixo, Eh fale, converse. E aí, uma coisa minha mesmo, eu gosto disso. Eu gosto uhum. de olhar e saber quem é a pessoa que eu estou fotografando ali. E se a pessoa me Uhum. permite entrar na alma, vou dizer assim, na alma, na mente, Sim, entendo. parece que as coisas fluem melhor e eu Sim. consigo me dedicar mais àquele olhar, sabe. Uhum. E eu acho, de verdade, que todo profissional da área da saúde, da que cuida da gestante, tinha que passar por um processo psicológico, tinha que entender um pouco Uhum. da psicologia e do gestar para ajudá-las. Não estou falando para fazer esse acompanhamento clínico, Sim, mas só sim. para se colocar no lugar da pessoa e dizer assim: Uhum. "Ela precisa de alguma coisa e eu posso direcioná-la", Sim. não é? É, o teu trabalho ele na verdade ele é bem diferenciado, né, porque existe uma expressão também na psicologia, que nós falamos que é a terapia do acolhimento, onde ela realmente precisa mais falar do que ouvir. E muitas vezes o que ela vai escutar no dia a dia são dicas, opiniões, conselhos e menos falar daquilo que aflige, E às né. vezes dicas ruins, conselhos Exato, ruins, você nunca mais exatamente. vai dormir, É, aí para de comer, sim, que você vai pronto, engordar e não sei pronto. assim, só coisas que a gestante já está ali num estado, assim, bem sensível Sim, e fica ouvindo essas coisas, eu uhum. acho que vai afetando mais ainda o psicológico, não vai não? Totalmente. E aí isso prejudica até na própria vinculação mãe-bebê, né. Hum. Nós precisamos entender que, são períodos de adaptações, né, que são vivenciados. Quando nós chegamos, por exemplo, lá no puerpério, né, o puerpério é um período, né, provisório de alterações emocionais que são vivenciados com essas adaptações que vão chegando, né, com a chegada do bebê também. E que a gente encontra, por exemplo, lá nesse puerpério mais imediato, o baby blues, né. Quando a gente fala do baby blues, eu tô falando de uma labilidade emocional que é essencial, mas que é provisória, que tá ali acompanhando essa mulher por conta das perdas e das adaptações que ela vai vivenciando. Aí você vai dizer: "Thais, mas as perdas?" Exatamente, existem alguns lutos também que são vivenciados nesse processo, como a separação mãe-bebê, a perda do corpo gravídico, Eu senti eh falta da minha barriga, e eu pronto. ficava angustiada, Exatamente. O não retorno do corpo, imediato, imediato. antes, né. A própria autonomia dessa mulher que é postergada em relação às necessidades do bebê. Isso é visto como Então na psicologia para o tratamento, é isso? exatamente, a gente considera que é o período do baby blues, né, que é essa Hã. disforia, lá nesse início que tem a ver com essas adaptações que essa mulher vai vivenciando. Que é diferente da depressão Isso, que aí pós-parto. é isso que a gente vai, explicar agora. No baby blues, ele acontece ali por volta do terceiro dia dessa mulher em casa com a criança, e atinge um pico entre o quarto e o quinto dia, né, em casa com a criança. Isso quer dizer que se essa criança ficar internada, ela não ainda está vivenciando o baby blues, ela vai vivenciar quando essa criança chegar em Quando ela estiver casa. só. É, porque tem a ver com as adaptações, com a experiência, com a vivência, não é? É, porque você sai do hospital, você tá ali cheia de Exatamente, enfermeira, você tá tudo pronto. bem, elas estão dando um banho no seu filho, elas estão, né, elas estão Exatamente, ajudando na hora do amamentar. Chega em pronto. casa, você faz o quê? Você faz igual eu fiz, você bota no berço, senta num canto, vai chorar, sua mãe entra no quarto, diz o que foi, eu olho pra ela e digo: "Não tem manual, Exatamente. eu tô É sentindo a falta do experiência, manual". pronto, é a experiência. Hã. É até por isso que é interessantíssimo nós focarmos tanto em curso para gestantes, em É curso para importante as cuidados com o rodas, não é, bebê. as conversas com as gestantes? Totalmente, porque a cultura compartilhada traz pra gente uma base, uma segurança,
né, de sim. que você vai realmente encontrar outras vivências que vão ser Você parecidas não com a está sua. sozinha, né, de dizer: Exatamente, e eu nem não estou deve. sozinha". E nem deve, né. É, Já dizia, né, a literatura antiga que a gente precisa de uma aldeia, né, para criar e educar uma criança, e é muito sobre isso. Mas só, assim, um ponto com relação a essa questão do baby blues, sim, é vamos que lá. ele vai até mais ou menos 45 dias pós-parto. Passou desse período, o ideal é procurar uma avaliação psicológica para a triagem da depressão pós-parto, né. Então a indicação da literatura é que por volta dos 45 dias ainda pode estar sendo vivenciada muitas emoções, relacionadas ao baby blues. Cite aí tem uma coisa para dar um norte aqui, dizer: "Olha, se você estiver sentindo isso, pode Sim. ser um baby blues"? Pode, um chorozinho mais frequente Hum, ali, uma hora ela tá bem, outra hora ela não tá, aí às vezes tem dúvida no que fazer, como fazer, mas depois ela vai lá e se ajeita, tem horas que tá um pouco mais triste, uma hora um pouco mais feliz, essa labilidade mesmo. Tem horas que diz: "Ah, isso é a razão da minha vida", depois: "Nossa, o que foi que eu fiz da vida?". Então sim, é essas a questões. dualidade frequente, Sim. Agora, quando eu a falo de depressão. sintomas, né, que são crônicos, aliás, uma tristeza muito profunda, um cansaço muito Uma prolongado, vontade de dormir uma intensa, pode ser? desesperança, sim, dependendo, né, porque também a gente sabe, é até uma informação importante, as mulheres não entendem que na gestação sentem tanto sono. O corpo, ele é sábio, né, então, assim, ele já vai se preparando para todo esse tempo pós-parto que ele precisa ter, de horas, né, Ele está acordadas acumulando quando energia, é? possivelmente, né. Mas é muito isso. E aí quando chega lá, realmente, se existe um sono, né, muito crônico, muito aquele sono muito pesaroso, também pode ser um indicativo, né. Fora a questão de desesperança, né, de, desacreditar realmente, né, que são fases que vão, ao longo do tempo, né, passando, mas vindo outras, né, eu brinco muito, porque todos dizem assim: "Ah, vai passar", vai, mas vem outras também, a gente tem que preparar a cabeça. Porque vem umas e outras e a gente precisa ir, trabalhando todos esses aspectos, né, emocionais com relação a essa estrutura mesmo, né, integrando a experiência, a personalidade, enfim, e outras coisas também. É, ser mãe é bem facinho, Sim, muito fácil, muito né, por o fácil. externo, mas É, e a família que está em volta, essa rede de apoio, uhum. eles sentem também alguma coisa? Sim, né, porque assim, primeiro que a gente também precisa esclarecer uma coisa Hum. importantíssima, né, pai não ajuda, pai participa e ele é Boa, corresponsável, né. amei, amei. Pai, Então pai não exato. ajuda. Pai não é rede de apoio, certo? Rede de É tanto que ele apoio está desde o começo até o final, ele é o único que exatamente. entra na Isso em tudo. mesmo. Então, assim, pai não é rede de apoio. Então, se existir uma outra rede de apoio, podem ser os avós, podem ser uma ajuda profissional, né? Um profissional da psicologia, consultora de amamentação, pode ser também uma babá, enfim, são essas outras pessoas que realmente podem ser redes, né, para essa gestante. Mas, o cuidado, ele é para todos, né, sobretudo também para esse casal, né, que tem o interesse, de construir alicerces de bem-estar e saúde futuros para a geração, né, que está vindo a partir deles. Então é extremamente essencial esse cuidado também para que eles consigam lidar com os desafios que são muitos, né. É, porque aí começa entrar a parte relacional, né, Exatamente, esposo e esposa, exatamente. e aí para não gerar conflito, Sim. estar alinhado em relação Uhum. aos assuntos, tanto dos cuidados Sim. emocionais, como os cuidados físicos, como os cuidados do neném, Uhum. eh, aí voltamos de novo para a mente. Uhum. É. Mente sã. É interessante porque, assim, cada um vem com suas bagagens. Então eles vão ter 2 possibilidades: ou repetir sintomaticamente todos os traumas e todas as questões parentais transgeracionais que vieram com eles, ou juntos eles vão, criativamente traçar novas rotas de parentalidade. Então, a partir desse acordo que é feito, do diálogo que é estabelecido entre a minha parentalidade, a sua parentalidade, e o que nós vamos fazer enquanto, né, pais, Pois. faz uma diferença muito grande. Hoje eu tenho algumas pacientes na clínica que trazem, infelizmente, né, essa marca muito grande de uma dificuldade,
de parentalidade, porque o pai, né, tem uma forma de ver a parentalidade, às vezes, muitas vezes mais rígida, mais autoritária, e às vezes ela querendo vir mais para esse lado da psicologia, né, A psicologia positiva, né, da da educação educação parental parental. positiva, né, e tudo mais. E aí é um sofrimento muito grande, porque são 2 pessoas na mesma casa, que estão, na verdade, trazendo informações de 2 frentes diferentes, e isso também gera uma desorganização muito grande. Não é à toa que, o número de divórcio nos 2 primeiros anos de vida da criança é altíssimo também, porque não existe ali um acordo em comum, né, exatamente por essa questão. "Não, eu penso que é assim. Não, mas eu penso que é dessa forma". E aí, no pré-natal psicológico, que agora é o programa que eu gostaria, né, de trazer para todas as gestantes, é que nós trabalhamos todas essas questões antes mesmo, muitas vezes, da concepção. Então, você teve o desejo de engravidar, vai para o pré-natal psicológico, para trabalhar exatamente todas essas questões que vão vir depois à tona quando o filho nascer, É, porque né. aí a sua organização mental já vai ali Exatamente. entrando em consenso com o seu É, cônjuge e vocês exatamente. conseguem seguir de uma forma mais, né, Alinhada, né, assim, porque aprimorar um pouco mais essa a relação mesmo conjugal. Muitas vezes, eles já estavam com dificuldade na relação conjugal e aí isso se intensificou num puerpério, então, assim, nós precisamos entender aonde essa família está centralizada e quais são as dificuldades que ela tem para que isso não chegue a ser, um problema crônico no nascimento da criança, né. e Thaís, também é indicado para quem já tem, por exemplo, o pessoal fala assim: "Ah, segunda gestação eu tô de boa, tô tranquila, porque eu já passei Sim, pela primeira", sim. porém, eu vejo de maneira diferente, Uhum. porque já tem uma criança ali no meio, aí eu Sim, tô na minha segunda gestação, sim. aí a criança que eu já vi, Uhum, faz birra ou sente ciúmes, uhum. porque a mãe está ali já com outro bebê ali a caminho. Sim. É importante também para esse reorganizar ali Sim. a família. Você tem casos, assim, Uhum. que não fez o primeiro, Sim. não teve não fez, não passou em consulta, não fez um acompanhamento psicológico Uhum. na primeira, mas resolveu fazer na segunda. Totalmente. Tanto dessa forma, como também das 2 formas, porque eu Hum. brinco e digo assim, né, às vezes a experiência também é nossa inimiga, porque você acha que vai dar conta de tudo, porque você já teve uma primeira experiência, só que é que a gente falou no começo, cada filho é único, né, cada filho vai vir com questões e com uma personalidade que é única. Então pode ser que essa mulher precise ainda mais do que na primeira vez, porque existe a reconfiguração familiar, exatamente para inserir esse novo membro na família. Então é por isso e para isso que o pré-natal psicológico, ele é esse programa que visa essa prevenção, essa promoção, né, de saúde psíquica dos integrantes dessa família, para que eles consigam lidar com esses desafios da melhor maneira possível. Aqui no estado do Ceará, eu tenho esse orgulho de dizer que eu fui a pioneira, em implantar e implementar, no serviço público, né, testado, comprovado, validado, então, assim, tem ajudado muitas famílias, muitas mulheres que estão aí nessa jornada, inclusive a não intensificarem e não ampliarem também, questões patológicas ou psicopatológicas que podem chegar a vir. Esse Ah, programa é gratuito? Só te cortando um pouquinho. pronto. Não, Não. na verdade, assim, na clínica particular, né, ele tem um valor que aí Tá. depende muito de cada profissional, mas no serviço público, nesse em específico, foi para as pessoas da instituição, as gestantes, Ah, né, os sim. pais. Funcionalismo Então público, é? exatamente. Então, assim, foi para essas pessoas, né, e no serviço particular, ele realmente tem, valor como se fosse a sessão, né, da psicologia, mas isso é avaliado com cada profissional, Você né. criou isso ao intuito de experimento? Como foi? Ou foi Pronto. para desenvolver algo, Então, na oferecer algo melhor? verdade porque assim, na verdade o pré-natal psicológico, ele é um programa que já vem de um tempinho, né, de Hum. algumas décadas. Uma das pioneiras, a pioneira, na verdade, que é a Fátima Bortoletti, ela trouxe essa perspectiva, através de,
atendimentos que ela foi realizando no âmbito hospitalar e que depois, na sequência, as pessoas que estudaram a psicologia perinatal foram implementando. Então, assim, não foi eu que criei o Entendi. pré-natal Pré-natal psicológico. psicológico, ele existe, né, um protocolo, apenas eu trouxe também para o Estado como um programa de prevenção e promoção, prevenção de Certo. saúde, aliás, prevenção de adoecimentos e promoção de saúde, né? E aí a gente trabalha na clínica particular com esses casais, com essas famílias que querem aprender e construir um nascer bem para um futuro melhor, né? Ai, eu achei tão lindo isso, nascer bem. É, Eu acho que exatamente. todo ser humano tinha que nascer bem, para Exato. ser um homem bem, uma mulher bem É, resolvido, faz é porque tudo vem daí, né? Do nascimento, do intraútero. A primeira escola da vida, da nossa vida, é o é útero útero. da gestacional, né? Da mãe, enfim. E aí, se nós entendermos que essa condição de cuidado é essencialmente importante, aí sim nós estaremos no mundo melhor que a gente quer, né? Assim, para que a gente traga aspectos, né? Uma amplitude maior de saúde mental, de saúde emocional, né, dentro do que a gente considera importante de cuidado às famílias grávidas desde o início da vida, né? Então, é realmente algo a pensar, né, como importante. Quando tem casos mais severos, mais graves, Uhum, assim, de gestante, com um psicológico realmente mais abalado, como é feito? Elas podem tomar medicamento? Vocês indicam uhum. psiquiatras? Existe essa possibilidade? Sim, existe, né? Aí, quando chega na clínica, ou já vem assistida pelo psiquiatra, ou dependendo do nível e gravidade, né, dos sinais e dos sintomas, a gestante ela é direcionada também ao profissional especializado em psiquiatria, né? Então, tanto nós fazemos esse encaminhamento, como elas também já vêm com o encaminhamento propriamente dito. Tanto é que as mulheres que têm algum tipo de transtorno e que elas são acompanhadas durante um certo período de tempo, por exemplo, nas sessões em psicoterapia, via de regra, mas geralmente, mas também porque elas querem, né? Não é uma obrigatoriedade, mas eu Sim. faço, por exemplo, o acompanhamento no parto também, né? Então a gente faz o acompanhamento no parto, o acompanhamento do pós-parto, para garantir que realmente ela tenha um bom momento, né, um bom parto e Porque, consiga existe assim, eu sei que no parto, porque eu também já vi, sim. já fotografo também parto, a gente sai da caixinha, Uhum. a gente perde meio que o É, rumo ali. Existe algum surto maior ali? Pode acontecer um surto maior do que o esperado? Porque assim, eu sei que existe a dor, existe o grito, existe os urros, sim, existe os sussurros, existe as que ficam mais contidas, isso. mas, já aconteceu de algum surto mesmo Sim. grande, assim, no momento de parto? É, não, assim, na minha experiência não. Não. Há essa possibilidade, mas na minha experiência não, porque, por exemplo, alguma paciente que tenha um transtorno borderline, um transtorno de ansiedade generalizada, do pânico, como elas estavam acompanhadas, então foi tudo bem e ficou tudo certo, né? No momento do parto Mas assim, é possível, né? Agora, assim, né? A gente fala como diz às vezes, muitas vezes, a questão da ciência, né? Também tudo é possível, né? A partir da não existência do cuidado. Então, assim, se ela não é uma gestante que ela é acompanhada e ela já tem muitas dificuldades, né? Pode ser que aconteça, mas não é uma regra, né? Que isso realmente aconteça. Na minha experiência, realmente nunca aconteceu. E assim, a gente falou também muito dessa questão de ansiedade, de transtornos, né? E aí, para não ficar uma coisa muito pesada, nós temos muitas gestantes saudáveis, né? Gestantes que são acompanhadas e que têm um nível de estresse bem regulado, que é aquela questão, né? Ah, nós estamos atribuindo mais uma culpa no colo ou das das mães, porque não mães. pode ter estresse? Não, não é isso. Acontece o que a gente precisa entender é o que fazer com esse estresse. Então, nós temos sim muitas gestantes que cuidam, que já estão olhando para esses aspectos emocionais. A própria ação aqui do podcast, né, é uma ação que traz essa psicoeducação para essas gestantes. Então, muitas já estão procurando. Assim como antes não se via tantos pais participativos, hoje a gente vê a psicologia muito mais em Sim, cena, em né. roda de gestante, Sim, assim, é difícil
não tá o casal ali. E eu Exatamente. acho lindo quando eles ficam anotando, quando eles levantam a mão para perguntar, quando Sim, eles, na hora que: "Ah, vamos agora fazer o banho. Ah, eu quero participar, eu quero sim. saber como é que banha", assim, eu acho tão legal isso, porque, tira realmente aquela sobrecarga que a É, mulher que foi colocada no ombro da mulher, exatamente, como ela exatamente. sendo a A única única e irresponsável. responsável por aquilo, Isso, né, e não é bem assim, né. exato, o processo é dos 2, né, e quanto mais responsabilidade for traga só sobre os ombros das mulheres, mais essa saúde mental e emocional ela é prejudicada. E quanto mais essa saúde mental e emocional ela é prejudicada, mais reverbera em questões no desenvolvimento infantil. Então a gente precisa realmente, para ontem, cuidar das gestantes, cuidar da saúde emocional dessas mulheres, entender como é que essas gestações elas estão acontecendo e, claro, se dá uma oportunidade não só de aceitar ajuda, mas de entender que ela não precisa passar por esse período sozinha. Algumas pessoas até brincam e dizem assim: "Ah, hoje em dia tudo assim, como que eu vou dizer a palavra? Tudo é muito detalhezinho, muita coisa", porque antigamente as mulheres tinham muitos filhos e não tinham isso, É, agora agora é tem cheio de que mimimi. pronto, aí diz assim: "Agora tem que ter até um psicólogo dizendo como é que a gente Exatamente. tem que ser pai e ser mãe". Muito pelo contrário, a psicologia perinatal, ela não faz isso. Ela se preocupa em conhecer os fenômenos psicológicos que estão em torno do nascimento, tem técnicas, né, para poder aliviar eventuais questões emocionais que são mais emergentes e ajuda eles a encontrar o sentido daquela parentalidade caminhando com as próprias pernas. É até por isso que eu brinco e digo assim, ó, se você vê um psicólogo, um especialista dizendo que é especialista em maternidade, corram longe. Cada mulher é que vai ser especialista na sua própria maternidade. Agora, existe uma ciência, que é a psicologia perinatal, que estuda todos esses fenômenos psíquicos no ciclo gravídico puerperal. Então, assim, não existe essa ideia de que psicólogo vai ensinar Ensinar você a você a ser ser pai, a ser mãe, muito pelo contrário, né? O que a gente vai fazer é ser um apoio, um suporte nesse caminho para que a mulher desenvolva estratégias de resiliência, de bem-estar e que consiga caminhar com essa montanha-russa e que vem com a que maternidade. ela se encontre dentro Exatamente, daquilo exatamente, que ela acha significativo para criar o filho, exatamente. né. É. Porque assim, a gente já comentou aqui, um Uhum. fala uma coisa, outro fala outra Exato. coisa, outro fala outra coisa, aí você fica: "Gente, deixa eu seguir aqui o que eu quero fazer, eu só preciso de um Isso. suporte aqui para dizer se isso que eu estou É. fazendo Uhum. está adequado Uhum. àquilo que eu acredito", porque às Sim. vezes, por exemplo, tem gente que vai querer criar o filho com a psicologia positiva, com aquela Uhum. educação mais social, e tem mãe que vai dizer assim: Uhum. "Não, isso para mim não faz sentido", então Pronto. não adianta impor, é Exatamente. só a base da sustentação, é isso? É, exatamente. Tem até uma frase, de uma autora que fala muito sobre essa questão de que a puérpera, sobretudo, ela precisa de alguém que esteja ali para dar um suporte, mas não que interfira, palpite, comente, né, e traga sobre ela, o que você acha que é uma maternidade ou uma maternagem, mas que esteja ali para poder realmente apoiá-la nas decisões que ela quiser tomar com relação à sua criança, ao seu filho, à sua maternidade, à sua maternagem. Nós pensamos que esses palpites, essas coisas não influenciam, mas influencia e muito, porque Influenciam. pela perspectiva dos neurônios espelhos, elas podem absorver esses estados emocionais. E aí isso entra em xeque até a própria autonomia, e questões assim de desenvolvimento mesmo daquela mulher se sentir útil, importante e dizer assim: "Não, essa maternidade é minha e eu consigo lidar, com ela da melhor maneira", né. E a gente não se comparar com a maternidade do outro também é tão importante, Total. né, Thaís, assim, tipo, é a régua que mata qualquer um, porque a gente É, fica olhando: "Nossa, meu filho dorme não, meu filho não dorme, o dela dorme. Meu filho exatamente. tem 3 meses e é desse tamanho, o dela é desse tamanho. Meu filho não", gente, isso mata Exato, um. Porque, exatamente. assim, você comentou, o bebê, ele é único, cada um Sim. nós somos únicos, cada bebê é único, então não tenho que me comparar e nem me Uhum. culpar em relação ao outro, né. Sim. "Ai, o bebê dela chupa chupeta. Ai, meu", então, assim, você percebe que até dentro do mesmo da mesma caixa, vamos colocar assim, todas Uhum, mães, uhum. umas
Sim. criticando a maneira que a outra trata. E quando é aquelas que não são mães e fica Uhum. criticando aquelas: "Se fosse meu filho, eu não deixava fazer isso". É, Uma vez falaram isso pra mim, tá. Eu disse: "Você tem sim. filho?". "Não, mas se fosse", eu falei: "Quando você tiver, aí a gente conversa". Porque É, é fácil, né, criticar, é exatamente. fácil você apontar o dedo, agora eu quero ver é na hora do pega pra capar, que aí você faz é pior. Porque assim, É. e é engraçado isso, essa linha da comparação. Qual é a dica que você daria para mim, por exemplo? "Blau, Uhum. não se compare", porque hoje você é a mãe de eu sou uma mãe de Sim. adolescente, e às vezes Uhum. eu me comparo, eu me pego me comparando com as outras mães de adolescente, eu digo: "Meu Deus, eu acho que eu sou muito doida", porque traz esse juízo, Sim, é porque a minha verdade. educação foi diferente com eles, Uhum. as outras mães educaram de uma forma, eu educo de outra forma, e é o que você falou, cada um vai seguindo aí a sua maneira Sim. de ser. Uhum. Tem alguma uma dica que você dá, assim, pra gente não entrar É, sim. nessa A régua da Eu comparação? acho que a primeira frase que eu diria é que a comparação é o mal-estar da sociedade, né. Então, o maior mal que nós temos hoje é exatamente essa ideia da comparação, sobretudo nas redes sociais, né. É. Então as mulheres, elas querem competir, digamos assim, com o ideal de maternagem, né, não maternidade, mas maternagem, que muitas vezes não é aquilo que ela pode corresponder, e isso não quer dizer que ela é menos mãe por isso, né. Então quando eu tenho uma alta expectativa e não está alinhado à minha realidade, ou seja, eu tenho um ideal muito grande, com certeza a minha frustração ela também vai estar andando ali lado a lado. Eu preciso entender que, enquanto mãe do meu filho, né, eu sou a mãe como eu posso ser e da melhor forma que eu posso, né. Todas as mães também têm muito isso. Depois da maternidade, as mulheres ficam tentando também, da maternagem, né, sobretudo, voltar a ser o que eram antes. Na verdade, é toda uma reconfiguração que existiu ali, que a gente precisa, na verdade, caminhar de outras formas. Não dá pra voltar. Não é? Então, assim, não tem como, por exemplo, ter uma autonomia que se tinha antes, ter uma forma de a criança, por exemplo, sobretudo quando ela é pequena, ela é uma esponjinha. Então, muitas vezes, você não vai poder ter certos comportamentos que você a não ser que você queira que ele aprenda, porque não é aquela questão do falar, é o fazer. Você faz e a criança Eles aprende, observam, né. né. Então, eles são muito observadores. E aí você muda toda uma reconfiguração, às vezes muitas vezes não, necessariamente de vida, para poder estar ali se dispondo, né. Então a primeira dica também é trabalhar questões relacionadas ao autocuidado. Então quando eu estou bem comigo mesma, isso traz possibilidades de uma regulação emocional melhor, né. Claro que isso associado ao trabalho do autoconhecimento, não existe autocuidado sem autoconhecimento. E você também trabalha Então isso em consultório? totalmente. A jornada do autoconhecimento em psicoterapia é exatamente isso, é se reencontrar, se encontrar e reencontrar dentro da mesma pessoa e construir ou desconstruir questões que elas são necessárias para que você consiga se regular emocionalmente melhor. Então, dentro do processo de psicoterapia, nós fazemos isso, trabalhamos esse resgate da autonomia, desse empoderamento, de saber que também, além de mãe, você ainda é uma mulher, porque assim, quando a criança nasce, também existe aquela despersonalização. Não é mais a Thaís, é a mãe da Fernanda, né? É, É e o muito olhar fica isso. o foco na criança e não na mulher, Exatamente. né. Então todas essas necessidades, elas vão sendo esquecidas, então é muito fácil quando você se pega comparando e não coloca na balança tudo que você já vivenciou, né, tudo que veio, sendo vivenciado ali, todas nas noites que você não dormiu, então assim, não é justo nem com você. Então o que que se precisa fazer? Trabalhar e praticar a autocompaixão, que aí isso vai melhorar a autoestima, vai melhorar a resiliência e você vai conseguir lidar com essas questões de uma forma muito mais leve, consciente e também saudável, né. Mas precisa sim desse trabalho, do autoconhecimento, para que você trabalhe questões, né, relacionadas a julgamentos, a conceitos e preceitos que a gente vem trazendo. Eu digo muito que uma dos pontos da clínica na perinatalidade são as crenças, que é o que a gente vem carregando com a gente. Então a gente já vem sabendo o que era ser mãe, aí às vezes escuta a mãe, a avó, né, no caso, que diz: "Ó, mas quando eu era com você eu não era assim", e aí começa: É. "Você tá fazendo isso, mas eu não fazia com você". E aí você começa minando
todas as possibilidades que você tinha, de trazer uma forma mais leve para essa maternagem, porque você vai ali se afundando naquilo que você gostaria de ser, possivelmente, mas que hoje você ainda não Hum. é, e que você precisa trabalhar, né. E às vezes também a gente coloca um ideal muito grande que nem precisava, Exatamente, porque você fica olhando o seu vizinho. exatamente. Então você não precisa até mesmo comparando com a mãe, né. Uhum. Eu fiz o inverso, eu dizia assim: "Eu não vou fazer o que a minha mãe fez", Sim. me pegava fazendo, tá. É que é mais Eu fácil fazer o que você já deixa sabe, né. não vou fazer, porque Sim, eu quando for o meu que aí porque sim, eu vou fazer de sim, e quando ela vinha dar um palpite, e às vezes sim. era uma coisa que realmente iria me ajudar muito, Olha só. mas eu já fechava logo, né, a Uhum. pessoa rebelde. E outras coisas também que eu dizia aí depois que você vira mãe, é que É, você percebe como é difícil para sua mãe, como foi difícil para sua mãe ser exa sua mãe. Porque existe a personalidade do filho e existe a personalidade da mãe. isso mesmo. Então, aí você olha e você fala: "Ô mãe, me perdoe", né, Uhum. porque você acabou sendo uma filha e dizendo Sim. coisas e não querendo repetir para o seu filho, É. achando que ela estava errada e na verdade ela não estava errada. É só uma maneira de ver as coisas de uma forma diferente e a gente tentar trazer para dentro da gente aquilo que a Uhum. gente quer para o nosso filho, um mundo Uhum. melhor e pessoas melhores. Isso. Eu brinco, Thaís, que quando eu fui mãe, eu comecei a ser gente, de verdade. Por quê? Eu brinco assim, de eu Interessa comecei a ser sim. gente, porque eu queria estar rodeada de pessoas boas e eu queria um mundo melhor para o meu filho. Eu olhava e dizia: "Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou prejudicar o meu filho". Uhum. Né, a gente coloca vai se colo a gente se percebe em outra realidade, eu acho que é É. isso, não é? A É. percepção de uma outra realidade? É verdade. E assim, a ideia do mundo melhor que queremos começa em nós, né? Isso é muito mais claro mesmo. Porque você realmente começa a A pensar, pensar. né? Dizer assim, olha, eu queria deixar, queria que o mundo fosse melhor para quando ele crescer, ou para quando ela crescer, né? Encontrar a felicidade, boas coisas, e aí você começa a realmente praticar aquilo Prática. que você ouvia falar, né? É, porque aí você porque até então você só vai. Exato. Não pensa, você É, não tipo pensa, você isso, é entra no vento e verdade. e e vira folha e deixa o vento te levar. Sim. E Uhum. depois de mãe não, porque, nasce um amor tão surreal, é um Uhum. negócio tão fora, que você olha e diz: "Não, o mundo não precisa ser melhor, porque meu filho Ai. está Sim. morando nele". Sim. É muito ser mãe É. é uma loucura, não é não? É uma construção muito complexa, mas que também trazem, né, as suas virtudes, os seus benefícios, né. É aquela questão mesmo que quando você está, disposta a esse amor, a esse cuidado, tem também o outro lado, né, da vivência subjetiva que traz aquele conforto, aquela vivência de dizer assim: "Olha, por aqui eu tô indo e tô num caminho certo", então isso também é muito legal, né, de vivenciar, porque você vai entendendo que não é só mais você, mas que existe uma pessoa, e aí quando pequena, sobretudo, é muito dependente, né, de Sim, você, do seu cuidado, da sim. reciprocidade, e aí você vai aprendendo, a caminhar de novas formas, né, por isso que eu falei há um pouco mais atrás, de que não tem como nós sermos quem éramos, a partir dessa cisão, entre aspas, que vem com a maternidade. Nós precisamos entender quem nós podemos ser e o que é que nós queremos fazer, né, sobretudo com a maternagem, porque é complexo, não a gente também não pode romantizar, né, de dizer assim: "Ah", porque muitas pessoas dizem assim: filho é uma bênção, sim, ninguém está dizendo que para, né, quem tem realmente o conhecimento, assim, quem tem essa convicção e que, né, acredita que seja, a gente não está dizendo que não é, mas a gente precisa entender que existem também as dificuldades, os desafios e que sim, pode existir algum tipo de sofrimento. E não é porque os filhos são bênçãos que as mães não precisam da ajuda, que não precisam do Sim. suporte,
né. Então a gente precisa cuidar dessas mulheres para que realmente essa maternagem ela seja vista como ela deve ser para a maioria das mulheres, né, que trazem essa perspectiva muito positiva do ser mãe, né. A gente também não está desconstruindo, o ideal da maternagem, o ideal do ser mãe por conta das dificuldades, muito pelo contrário. As mulheres também contam, boas experiências, elas contam como muitas vezes são felizes sendo mães também, mas existe sim as dificuldades e é algo que é muito complexo, né, É assim, a nível verdade. subjetivo mesmo, de vida, né, de experiência vivencial mesmo. Nós falamos aqui, nós pincelamos Sim. algumas coisas, né, Thaís, que se a gente for falar tudo, existe a Uhum. parte do luto também, né, que você Existe. trabalha, Uhum. existe outras demandas Sim, relacionadas nessa área. sim. E que eu quero muito que você volte aqui para falar Ah, sobre isso, porque é muito sim, importante. A gente podia até criar um episódio só sobre isso. O que que você acha? Só sim, pode sobre o luto ser. gestacional. Eu Olha, sei que é pesado, não, mas nós mas precisamos falar sobre isso também, sabe. Na verdade, o luto, ele é uma experiência que é universal, muitas vezes é irreversível, como no caso do luto perinatal, mas que ela precisa ser falada, ela precisa ser experienciada, né, vivenciada, porque também tem muitas mulheres que estão vivendo sozinhas as suas dores, né, o seu luto, as suas questões. E aí dentro da perinatalidade tem vários temas, então a gente trabalha desde a tentante, gravidez, pós-parto, as gravidezes de risco, gravidez com patologias neo, a questões relacionadas ao aborto, o luto perinatal, enfim, é um universo. olha aí, E quanta aí, coisa. e na parentalidade, que já é a parte mesmo do cuidado, a gente já fala, por exemplo, da família e seu sistema, da adoção, então assim, são muitas Ah, eu fiz temáticas. um episódio sobre adoção, que Pronto. Então, lindo. assim, a gente É trabalha com bom. toda a família e o seu sistema dentro, né, da psicologia da parentalidade também. Então, é um universo. Psicologia perinatal obstétrica e da parentalidade, assim, é um universo. Mas é um universo onde se inicia tudo, né? Eu costumo dizer que a gente cuida mesmo da saúde mental e emocional desde o início da vida. E isso é o que vai determinar, novamente, o futuro melhor que nós queremos. Porque a partir do gestar bem para um nascer melhor, é que nós vamos ter pessoas melhores, um mundo melhor e pessoas que realmente falam e sabem sobre as suas emoções. Que se Porque conhecem, né. exatamente, porque o que nós vivenciamos anteriormente foi uma geração de pessoas analfabetas emocionais, né? Hum. E hoje não, as pessoas estão nomeando, já estão entendendo que elas são igualmente importantes e que para a gente regular, autorregular essas emoções, a gente precisa passar pelo autoconhecimento. Então a gente está num outro ponto e espero que a gente continue avançando, né? É. Eu percebo o seguinte, que o entendimento sobre fatos, Sim. sobre nós, Uhum. é libertador. Sim. É um negócio que faz é transformador mesmo, é algo assim, Sim. e quando você vira a chavinha aqui na mente e diz: "Agora eu sei quem eu sou", É ninguém te verdade. para. E assim, você Sim. vai, você é capaz de subir o morro do parto, que eu digo: vai doer, mas eu sei que é por uma boa causa, vai dar Sim. certo. E assim, e dificilmente você é abalada, É verdade. em aspectos da sua vida, não estou falando só do parto não, estou falando em tudo, até em questões com a Sim, mãe, né. Então a sim. mente bem trabalhada, É. ela te liberta. É verdade. E só quando a gente sabe essa relação, né, entre o cuidado e o autoconhecimento, é que a gente tem como pensar em soluções melhores, né. Isso, Então a gente não pode falar do que a gente não conhece. Você falou uma exato. palavra muito simbólica e significativa, transforma a dor. Então eu transformo as minhas dores, as minhas crenças e as minhas questões a partir de que eu tomo conhecimentos, consciência sobre elas, né. É isso. Então, a partir do momento em que eu tomo conhecimento, quais são as minhas crenças, quais são as minhas dores, quais são as minhas bagagens de parentalidade, quem eu fui enquanto filha, quem eu fui enquanto neta, porque a gente fala da transgeracionalidade também, né. E aí Uhum. a gente vai entendendo esse processo e se conhecendo melhor também, né.
para gestar bem. Gente, que bate-papo Ah, não gostoso. Você é? precisa voltar, porque a gente Voltamos. precisa fazer. Mas deixa aí seus contatos, as suas redes Pronto, sociais deixo, para deixo sim. as nossas barrigudinhas. Pronto. Então, hoje eu tenho a minha rede social, que é @psicóloga Thais Siqueira, né, então todas as informações normalmente eu concentro lá. Estou fazendo também muitas lives informativas, né, Que sobre a bom. amamentação. Esse mês é o mês do agosto dourado, então a gente vai trabalhar aspectos relacionados à amamentação, aspectos psicológicos da amamentação, enfim, lá a gente trabalha de parto, puerpério, da psicologia perinatal no ambiente de trabalho, que é uma coisa agora nova, né, que dentro Hum, da lei, de promoção de saúde mental nas empresas, agora a gente tem esse parágrafo que fala da saúde mental das mulheres, e a gente vai entrar muito aí. Então, assim, tem muita coisa lá acontecendo, né, e a rede social que eu deixo para terem contato comigo, né, que é o @psicóloga Thais Siqueira. Siqueira, no Instagram. E aí, assim, agora eu também estou reformulando a parte do site, depois num próximo a gente já traz outras Informação. informações, né, e outros contatos também para vocês. Mas como é Ah, importante o seu verdade. trabalho, Thaís. É muito importante. Eu Sim. sou suspeita, porque eu amo esse campo da Uhum. psicologia, da Sim, psiquiatria, da neurologia. Eu, assim, sim, eu amo o que eu faço, sim, mas eu tenho esse hobby com sim. a mente. Eu Uhum. adoro aspectos mentais. Tudo que é Sim. sobre falou sobre a mente humana, falou sobre Já. sabe quando acende, assim, eu digo: "Ops, Sim. tá". É tanto que eu fui estudar também, porque eu gosto Sim. muito, gosto de verdade, gosto de estar perto da gestante, então estou Uhum. concluindo meu curso também agora Sim. de terapeuta das puerpérias, Uhum. mas não foco em atendimento, meu foco nunca foi Sim. esse, porque eu sou fotógrafa, eu gosto dali, eu Ah. gosto de estar com gente, eu gosto de criar Sim. imagens, mas eu entendo que quanto mais perto eu tiver, quanto mais informação eu Claro. souber Uhum. para ajudar a gestante, para ajudar a minha cliente final, eu vou fazer. Sim, é um trabalho muito sensível, né, e que requer realmente esse olhar diferenciado, né. Por isso que eu digo também que não existe a possibilidade de você ser psicólogo perinatal a partir da sua experiência de maternagem, né. Então Exato. esse é um ponto que fica para as gestantes. Então, às vezes, tem aquele profissional que está se intitulando ali como: "Ah, porque eu sou mãe de um, mãe de 2", isso Isso não te dá o não garante uma atuação profissional não dá. eficiente e eficaz. Psicologia perinatal é uma ciência e, igualmente, como uma condição, né, de ciência, a gente precisa respeitar e entender que realmente vão existir profissionais que são especializados e que vão estar ali atuando com essas gestantes. Então, não se contentem com profissionais que dizem assim: não, eu tenho leituras nessa área. Não é Tenho leituras, eu tenho suficiente. 2 filhos nessa área. Pronto, exato. Não é Não, suficiente, porque, na verdade, a gente precisa trabalhar a nossa habilidade de reconhecer essa é sensibilidade. isso, Uhum. é isso, é isso. Exatamente isso. Porque a minha experiência não vale para ninguém, ela só serve Isso. como é que eu posso falar? É uma experiência É minha que eu sua. vivi e eu posso dizer que aconteceu comigo, mas se for acontecer quase a mesma coisa, porque não vai ser a mesma Uhum. coisa com a É. pessoa, ela vai: "Ops, com a Glau aconteceu assim", pode ser Isso. que ajude de alguma forma, mas não significa que É um ponto é de o ponto de refe referência, né. né. Exatamente. Pois, Thaís, Ah, muito obrigada por seu satisfação foi sim, minha. obrigada por você ter Fico muito vindo. feliz. É tão bom ter profissionais que É. queiram falar abertamente, dizer Sim. que realmente, Uhum. trazer informação é importante, né. É verdade. Estamos aqui, promover informação, né, é a minha missão. Estou aqui para dar suporte, né, e sustentação a essas mulheres, para que elas tenham não só gestações e partos, né, tranquilos, mas também uma vida mais plena, mais saudável, mais leve e também mais equilibrada, né. Então, estou à disposição também, para alguns atendimentos, ainda tenho alguns, né, que vão encerrando alguns processos de pré-natais e vão entrando outros. Então, quem quiser tirar mais
tirar dúvidas, Dúvidas, quiser informações, te procura informações, nas é redes lá nas sociais. redes sociais, exatamente, aí eu dou todo o encaminhamento necessário. Deus lhe abençoe, lindona, Ah, no seu obrigada, grande no seu aceito. lindo e grande trabalho. Estamos juntas, viu? Beijo. Aqui, só tomar uma aguinha.